Então, Provérbios, capítulo de número 15, versículo de número 1. Diz assim a palavra de Deus. Lembrando, só antes de eu fazer a leitura, que nós estamos aprendendo a respeito de princípios bíblicos para uma boa comunicação. E aqui a Bíblia nos apresenta mais um desses princípios bíblicos, que diz assim, Provérbios 15, 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, olha só o que a Bíblia aqui nos ensina, que conforme aquilo que a gente fala, e preste atenção, não apenas aquilo que a gente fala, mas como a gente fala, pode ou desviar o furor, ou suscitar a ira, ou desviar a ira, ou trazer ela bem de encontro para nós e para nossa família. Tudo depende da maneira com que eu falo, da maneira com que eu respondo e da maneira com que eu falo. E aí repito o que eu falava há pouco, e não é só o que eu falo, também é como eu falo. Porque um grande problema é que muitas vezes, quando a pessoa ela está convicta que ela está certa, sabe, quando nós estamos assim cheios de razão, isso quase não acontece, né, gente? É bem difícil, mas assim, sabe aquele momento que a gente está cheio de razão, e porque a gente acha que nós estamos cheios de razão, estamos certos e o outro está errado, que a gente pode falar como a gente quer. Não, mas eu estou certo, eu estou com a razão. Mas não é porque eu tenho razão que eu posso falar de qualquer jeito. Não, mas o que eu estou falando está certo. O que eu estou falando pode estar certo. Mas às vezes o tom que eu estou usando é que está errado. Às vezes a forma de eu falar é que está o problema. E eu penso que é justamente isso que a Bíblia está nos apresentando aqui. A resposta branda, ela desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Isso aqui eu não preciso tentar me aprofundar muito ou fazer uma grande explanação a respeito desse versículo, porque você lê ele e você sabe que é exatamente isso que acontece. Verdade, não é? Você sabe que quando você conversa, principalmente com o cônjuge, ou no ambiente familiar, mesmo com os filhos e tal, e quando você decide, ter a sabedoria de falar de uma forma branda, de falar de uma forma polida, de falar de uma forma agradável. Esses tempos atrás a gente falava dessa questão que a Bíblia diz que as nossas palavras têm que ser agradáveis. Então, quando nós falamos assim, então desvia o furor. Agora, quando a gente fala de uma maneira dura, pesada e tal, áspera, então isso suscita a ira. E aí a gente tem que parar, e pensar não só no que nós falamos, mas também como nós falamos, como estamos falando, qual é o tom que nós estamos adotando. Porque, repito, na maioria das vezes, quando a gente está convicto que temos razão, então nós nos achamos no direito de falar um pouquinho mais forte, de uma maneira mais convicta, com mais aspereza, e muitas vezes estamos errando não no que, mas no como falamos. E aí traz a ira. E aí, meu irmão, é que a confusão começa. Por quê? Se você for ver, meu irmão, as discussões, elas sempre passam por isso aqui, por essa questão. Vamos falar do cônjuge mesmo, conversando. O marido, a esposa, vai ali falar com o seu cônjuge, fala de algo que não está certo, ou que não agradou, ou que na sua visão de mundo ali não é assim que deveria fazer. Aí a pessoa vai lá e fala de uma maneira um pouquinho mais áspera. Aí o outro já não gosta.
né? Já suscitou a ira, já acendeu a ira. Aí já fala com um pouquinho mais de força. Aí o outro já não gostou. Aí fala, e assim, não é assim? E aí daqui a pouco estão lá discutindo, brigando, e aquela coisa terrível, né? A ponto de muitas vezes acontecer na casa, no lar de alguns cristãos, aquilo que a Bíblia narra que estava acontecendo lá na casa do Jacó, que a Bíblia diz que por causa dos sonhos de José, os seus irmãos já não conseguiam falar com ele pacificamente. Olha que coisa séria essa declaração que a Bíblia faz. Não havia mais diálogo naquela casa, não havia mais conversa, porque toda a conversa acabava de que forma? Em briga. Se a Bíblia diz que eles não podiam falar mais com ele pacificamente, toda palavra, não importa o que eles fossem conversar, sempre acabava em briga. E tem muitas famílias, muitos lares que acontece isso. E às vezes aí um dos cônjuges até diz, eu também não falo nada, vou ficar quieto, que também a gente fala alguma coisa só para dar confusão. E não é assim? Porque já não vive mais pacificamente. Mas perceba que tudo passa por isso aqui que a Bíblia está dizendo. Eu dava um exemplo aqui no outro culto, que é como se alguém pegasse uma pedra assim e jogasse na outra pessoa. Aí a pedra bate, doeu, machucou, a pedra cai no chão. Aí a pessoa diz, é? Então você vai ver só. Aí pega a mesma pedra e joga de volta. Aí eu falo, mas eu não joguei tão forte assim não. Então é assim, então você vai ver agora. E não é assim? Daqui a pouco estão matando o outro. Tudo por não se praticar esse princípio bíblico. Esse princípio para uma boa comunicação. A resposta branda desvia o furor. A Bíblia fala no livro de Colossenses, e eu gostaria que você fosse para lá comigo, Colossenses capítulo de número 3, versículo de número 19, olha só que interessante, Colossenses 3,19, maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. Essa tradução aqui traduziu assim, com amargura, mas a King James ela traduziu, não a trate com grosseria. Olha que coisa séria, né? Tem alguns versículos que a gente nem gostaria muito que tivesse na Bíblia. Tem alguns que a gente queria que não tivesse lá, mas esse está. Que não pode tratar, o marido não pode tratar a esposa com grosseria. A João Ferreira de Almeida atualizada traduziu, não a trate asperamente. A hora que for tratar, a hora que o marido for tratar a esposa, tem que tratar ela com brandura, como nós lemos lá em Provérbios 15, né? De uma maneira polida, por que não dizer assim, de uma maneira delicada. Amém. Mas o triste da história é que, a Bíblia traz o mandamento para o marido. O marido não trata a esposa com grosseria, né? Só que não é só para o marido, porque hoje em dia o negócio está tão feio que tem até esposa tratando o marido com grosseria também. Verdade ou não é? Meu irmão, a coisa está tão séria que já está assim. A esposa também tratando o marido, ou às vezes os filhos e tal, com grosseria. Então, eu penso que, por mais que a Bíblia esteja dirigindo esse mandamento para o homem, né, mas é para os dois. Na verdade, é para todos os familiares. Não podemos tratar com grosseria. Só que eu penso que a Bíblia aqui, ela foca no homem, porque o homem tem mais essa tendência, né? O homem, assim, ele é mais rústico, para não chamar de pré-histórico, né? Mas ele é assim menos polido, né? Menos delicado, ele é um ser mais áspero, né? E o marido ele precisa tomar ainda mais cuidado na hora de tratar com a esposa, porque diz a Bíblia que a esposa é um vaso mais frágil, que é mais fácil de quebrar.
E eu penso que quando a Bíblia fala isso, a Bíblia está se referindo muito mais a um aspecto emocional do que propriamente dito um aspecto físico. Claro que fisicamente também, né, o homem é mais forte do que a mulher, mas eu penso que não está falando de fisicamente, mas sim no sentido emocional, justamente no sentido de tratamento. Porque, meu irmão, certas coisas que o homem não se ofende, a mulher se ofende. Hoje de manhã eu estava conversando, quando acabou o culto, até com um irmão, e ele estava falando para mim: pastor, olha, eu e a minha esposa, a gente vivia num pé de guerra terrível em casa antes de se converter. Pastor, olha, mas era coisa feia, assim, era baixaria, não conseguia conversar pacificamente, aquilo que eu falei há pouco, né? E aí a minha esposa sempre dizia: você é um grosso, você é um grosseiro. E aí ele falou: pastor, e sabe qual que é o problema? É que a gente não percebe que a gente é grosso, porque para a gente nós não estamos sendo grossos, para a gente nós não estamos sendo ofensivos, mas o outro vê como ofensivo aquilo. Você está entendendo? E aí vai muito, meu irmão, de uma questão até de criação. Às vezes, vamos supor, né? Dar um exemplo: o marido foi criado num lar, meu irmão, onde as palavras eram duras e tal, e todo mundo se entendia daquele jeito. E às vezes a esposa foi criada num lar, talvez até por ser menina, né? Por ser mulher, é lacinho, é calcinha, tudo, já viu que é tudo no diminutivo para a mulher? Não é assim? E lacinho, e não sei o quê, ai, e aquele negócio todo e tal. E aí esses dois seres diferentes daqui a pouco se casam e vão morar juntos, e às vezes começam os problemas. Você está entendendo, em nome de Jesus? Eu lembro de uma ocasião, que eu acho que eu já contei até alguma vez aqui, que meu irmão mandou um áudio para mim, né? Eu estava fazendo uma questão jurídica ali, e aí ele mandou um áudio e ele falou assim, né? Rapaz, mas de onde você tirou esse negócio aqui? Não, isso aqui não tem nada a ver e tal, não sei de onde você tirou isso. Ele falou assim, e né, no meio de tantas outras conversas ele falou isso. E a esposa dele estava do lado ouvindo o áudio, a hora que ele estava gravando. E eu também ouvi o áudio, e para mim foi a coisa mais normal do mundo a maneira que ele falou. Porque para mim não foi uma maneira ofensiva, para mim não foi uma maneira desrespeitosa, nada disso. Para mim era o mais normal possível. E aí ele me contando que a esposa dele olhou para ele e falou assim: que isso? Como é que você fala com o teu irmão desse jeito? Não, você viu o jeito que você falou com ele? Ele falou assim: o quê? Como? Eu falei com ele normal. Não, você não falou. Você falou de onde você tirou isso? Olha só que absurdo. Mas ele não percebeu de ter falado, eu não percebi de ter ouvido. Mas por que eu estou te contando isso? E se ele falasse daquele jeito com a esposa? Ela se ofenderia? Sim, pela reação dela, ela se ofenderia. Mas na cabeça dele estaria sendo ofensivo ou grosso? Não. Você está entendendo, em nome de Jesus? Por quê? Porque ser humano, porque o homem e a mulher são completamente diferentes. E aí é que a gente precisa, eu penso que é justamente nessa linha que vem a Bíblia e diz: marido, a mulher também não pode tratar com grosseria, mas o marido precisa de uma atenção dobrada com relação à grosseria. Mas uma coisa que precisa ser eliminado, meu irmão, da nossa casa é a grosseria, é tratar os outros asperamente, porque a Bíblia diz que isso suscita ira. Eu quero ver com vocês aqui um caso muito interessante. Um casal que a Bíblia apresenta. Vamos para o segundo livro de Samuel, capítulo de número 6. E muito interessante isso aqui. Segundo livro de Samuel, capítulo 6, versículo de número 20. Olha só o que a Bíblia registra.
Só para você entender o contexto, isso aqui é quando Davi ele está trazendo a Arca da Aliança para Jerusalém. E nessa ocasião, ele então tira as suas vestes reais. A Bíblia diz que ele se vestiu de linho, que era a veste que normalmente o sacerdote usava. E quando eles vêm trazendo a arca, eles vão fazendo uma grande festa. Só para você ter uma ideia, a cada 6 passos que os sacerdotes davam, era oferecido um animal em holocausto em sacrifício ao Senhor. E o povo está fazendo festa, meu irmão, aquela coisa toda. E Davi, a Bíblia diz que vem dançando diante da Arca da Aliança, aquela festa toda. E a sua esposa Mical está lá da janela, olhando isso. Quando eles chegam em Jerusalém, aquela festa toda, né, ele abençoa o povo, ele entrega lá um odre de vinho, um bom pedaço de carne para cada um, todo mundo come, faz festa. E aí, acaba o culto, o Davi vai para casa. E a Bíblia registra assim, ó, quando Davi regressou, para quê? Para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu ao encontro dele e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel no dia de hoje, descobrindo-se diante das servas de seus servos, como se descobre um sem vergonha qualquer. Rapaz, olha só, eu fico imaginando a cena mais ou menos assim, meu irmão, ó, Davi chegando em casa, depois daquele culto que o céu desceu, que os anjos estavam nadando de costa, que estava um culto tremendo, um avivamento, e Davi, feliz Davi chegando em casa, né? Qual que é a intenção de Davi? A Bíblia diz que ele está indo para casa para abençoar a sua casa, né? Eu fico imaginando ele na cabeça dele, puxa vida, chegar lá, contar que maravilha que foi o culto, abençoar a minha família, orar com eles, né, transmitir um pouco daquilo que eu recebi da parte de Deus. E tá bem Davi abrindo a porta, chegando feliz da vida, cantando: bom é estar te servindo. Amém? Quando ele abre a porta assim, naquela alegria, tá lá a dona Mical, assim, com as mãos na cadeira. É como eu estou imaginando, tá, gente? Com as mãos na cadeira, dizendo assim: bonito, né? Bonito que você fez. E aí, né, que balde de água fria. E ela vem com os 2 pés, chamando ele, aqui diz essa tradução, como um sem vergonha qualquer. Se eu não me engano é a corrigida, mas tem uma tradução que diz como um vadio. A corrigida está assim, né? Como um vadio qualquer. Meu irmão, olha que coisa séria. Tá lá você, né? Quando ela fala despido, é sem as vestes reais. Tá lá como se fosse qualquer um. Parece que nem é o rei. Parece que você está querendo se aparecer para as servas. Seu sem vergonha, seu vadio. Meu irmão, olha que coisa séria, gente. Olha que provação. Aí o que acontece? Diz assim: mas Davi disse a Mical: eu fiz isso diante do Senhor, que me escolheu em lugar de seu pai e de toda a casa dele, ordenando que eu fosse príncipe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Foi diante do Senhor que me alegrei, e me farei ainda mais desprezível, e me humilharei aos meus próprios olhos. Quanto às servas de quem você falou, serei honrado por elas. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Meu irmão, olha que cena triste. Olha que situação terrível que a Bíblia está apresentando aqui para nós. Uma discussão, uma briga
entre um casal e essa briga parece que põe um ponto final no relacionamento, porque eu penso que não é à toa que o versículo seguinte, após essa briga, diz: Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Alguém pode ler e dizer: pastor, vai ver, a Bíblia está dizendo que ela era estéril, alguma coisa assim. Não é o que me parece. O que me parece é que nunca houve conserto entre os dois. Depois dessa discussão, depois dessa briga, nunca houve restauração, nunca houve conserto. Eles continuaram casados, mas um casamento de faz de conta, um casamento de aparência. E ela nunca teve filhos. Meu irmão, e só esse fato de nunca haver conserto entre os dois, já seria algo terrível por si só. Mas vamos parar para pensar, né, que esse casamento acabou, por mais que eles continuassem casados, mas entenda a minha colocação, por causa de uma discussão. Foi isso ou não foi? Por causa de uma discussão. Por causa da falta de se praticar esse princípio bíblico. Entenda bem, Mical podia discordar de Saul, de Davi, melhor dizendo. Mical podia discordar de Davi. Não tinha problema nenhum Mical discordar de Davi. Não tinha problema nenhum Mical olhar pela janela e não gostar ou não concordar com aquilo que Davi estava fazendo. O grande problema é a maneira que ela trata isso. Lembra que eu dizia há pouco que não é só o que nós falamos, mas também é como nós falamos. Esse que é a grande questão. Porque se Davi tivesse chegado em casa, mulher, que bênção, você precisava ver como é que foi o culto hoje, que maravilha e tal, e ela podia deixar ele falar. Daqui a pouco ela ia dizer: que bom, que bênção, né? Mas vem cá, deixa eu fazer uma pergunta para você. Será que você se portou da maneira certa? Poxa vida, Davi, você é o rei de Israel. Você não acha que você deveria ter se portado como tal? Você não acha que você deveria ter se apresentado ao povo com as suas vestes reais? Era um dia importante para a nação. Era um dia que os olhos de todo o povo estavam sobre você. Será que era o melhor momento de você se vestir daquela forma? Será que era o momento correto de se agir assim? E entenda que eu não estou dizendo que Mical está certa. Você está entendendo? Eu estou dizendo que na visão dela, na visão de mundo dela, ela poderia defender a sua posição, ela poderia confrontar Davi, mas de maneira branda. Então não é o que fala, mas também é como se fala. Amém? O tom que se adota. Davi, poxa vida, eu vi que você estava lá dançando, as servas estavam tudo em volta, empolgadas lá, cara, te observando. Davi, a intenção do teu coração realmente era pura, ou você estava querendo se aparecer para as servas? Porque não é isso que ela está questionando também? Até a intenção dele de fazer aquilo. Então ela poderia confrontar, e repito, estou dizendo que ela está certa, mas dentro da visão dela, ela está certa. Dentro da maneira dela enxergar o mundo, ela está certa. Só que ela podia falar isso de uma outra forma. Eu acredito que se ela tivesse adotado essa postura, que a reação do Davi não seria a mesma. O grande problema é que do outro lado está Davi. E é muito interessante como ele está chegando em casa cheio de Deus, todo espiritual, depois de um culto maravilhoso como esse. Eu estou chamando de culto, mas, né?
Você está entendendo o que eu estou falando? E quando ele ouve ela falando aquilo, chamando ele de vadio, de sem vergonha e tal, meu irmão, aquela espiritualidade some, acaba. Verdade ou não é? Meu irmão, eu já experimentei isso, você também já. Eu já tenho um momento de eu estar só dirigindo, com louvor ligado, aleluia, que lindo, que presença gostosa de Deus aqui dentro desse carro, e daqui a pouco vem um barbeiro, faz uma barbeiragem na tua frente, ainda acha que você é errado, ainda te xinga, e parece que toda aquela espiritualidade, você sabe o que eu estou falando, a gente é ser humano. E aí na hora você lembra e você diz, meu Deus do céu, olha aí. É bom quando a gente ainda lembra, né? Porque tem hora que a gente nem lembra jamais que estava ali na presença de Deus. Meu irmão, e aí aquela espiritualidade toda some, aquela intenção de abençoar a sua casa some, tudo aquilo some, e ele responde ela com brandura? Não, já vai com os dois pés também no peito dela. Você quer brigar? Então toma e pá nela. E aí é muito interessante esse ataque que Davi faz. Porque o Davi, ele sabe que ela está falando aquilo por conta da influência da criação dela. Ela era filha de Saul. Saul era alguém, a Bíblia apresenta isso muito ligado à aparência, muito mais interessado na aparência do que necessariamente agradar a Deus ou não. O Saul nunca quis perder a pose. E a Mical, ela foi criada nesse ambiente. Imagine quantas vezes ela ouviu do pai: você é a princesa, não, você tem que se vestir de uma maneira impecável. Cadê a tua maquiagem? Não, o vestido está amarrotado. Você está entendendo? E o Davi, ele sabe disso. Ele sabe da onde vem a influência que ela está dizendo, que ela está horrorizada dele ter tirado as vestes reais. E aí aonde que Davi vai atacar? É bem ali, é bem isso, principalmente atacando a figura do pai dela. Só que é muito interessante porque Saul sempre quis matar Davi, e o Davi sempre respeitou Saul, sempre defendeu Saul, mas nessa hora ele estava atacando Saul, o que nunca fez em vida, porque ele sabia que tudo aquilo ali era a influência do pai dela. Meu irmão, agora eu te pergunto, é só com Davi e Mical que essas coisas acontecem, né? Meu irmão, não é um retrato da humanidade, não é um retrato que acontece. Vamos ser sinceros, não vamos ser fariseu, não, na minha e na tua casa. Não é o que acontece também? Sim. E ele vai atacar justamente, né? E aí você quer ouvir o fervo, né? Você quer ver o negócio ficar ruim, é botar a família no rolo. E foi logo que Davi fez, né? Davi já partiu para a baixaria, já botou a família no rolo. Em outras palavras, está dizendo assim: engraçado, se esse método seu funcionasse, se esse método que teu pai te ensinou funcionasse, ele seria rei ainda. A descendência dele seria rei. Se vocês fossem tão bons assim, como vocês tentam se apresentar, então eu não seria rei. Era teu pai e a descendência dele que ia ser. Mas Deus rejeitou teu pai, Deus rejeitou a descendência dele, que obviamente se tratava dela também. E Deus é que me escolheu, e Deus é que me colocou. Aí a gente lê esse texto, meu irmão, e a gente geralmente costuma ficar do lado de Davi, sabe por quê? Porque na nossa visão, quem está certo? O Davi não, o Davi tem razão, tem que se humilhar diante de Deus. O Davi tem razão, não pode viver de aparência. Não, o Davi está certo, meu irmão, não é porque ele está certo que ele pode tratar ela dessa forma. Você está entendendo? Não é porque ele tem razão que
que ele pode tratar com essa estupidez ou com essa grosseria, como diz a Bíblia. Olha que coisa séria isso aqui. Meu irmão, a gente está vendo o fim de um casamento por causa de uma discussão. E eu te pergunto, isso acontece? E aí, às vezes, o quebra-pau está rolando solto ali, e se você chega, e eu já tive experiência assim, de chegar para tentar ajudar a apaziguar, e se pergunta assim, e pau está quebrando entre o marido e a esposa. Aí você pergunta, mas vem cá, mas por que essa discussão começou? Eles não sabem nem como é que começou, eles só sabem no pé que está. A ponto da gente às vezes ouvir assim, pastor, não importa como é que começou, o que importa é que a gente está brigando. Meu irmão, eu já vi reportagens assim, você já viu, essa mesmo que eu vou citar, eu lembro que eu vi quando eu era criança ainda, mas eu lembro que uma vez, eu vi uma reportagem de uma briga que teve, que acabou em morte, por causa, eu não lembro se era 25 centavos ou se era 50 centavos, vamos dizer que fosse 50 centavos, que um matou o outro, dois amigos, colegas brigaram, e um matou o outro por causa de 50 centavos, aí você vê, meu Deus, que absurdo. Aí eu fui ver o que aconteceu, meu irmão, eles foram no bar juntos comprar uma pinga para dividir. No tempo que a pinga era 50 centavos. Então foi tempo isso. E aí foram comprar, repito, não lembro se era 50 ou era 25, mas era um valor assim, muito pequeno. E aí o que aconteceu? Aí um achou que o outro tomou mais do que ele. Não, mas você tomou mais que ele. Não, você tomou mais. Não, eu dividi certo. Não dividiu. E não sei o que. E aquilo foi crescendo, a ponto de um matar o outro. Aí você diz, meu Deus, por causa de 50 centavos. Não, por causa de 50 centavos a briga começou. Mas um matou o outro, não foi por causa dos 50 centavos. E 50 centavos é a origem. Você está entendendo? O que levou um a matar o outro é que a pessoa se sentiu tão ofendida que daí um começa, porque você também, não, porque você, lembra da pedra? Que um taca no outro, um joga mais forte, outro joga mais forte, outro joga mais forte, outro joga mais forte, não, porque também a tua mãe, que não sei o que mais, e daqui a pouco um se ofendeu tanto com o outro que foi lá e matou. Quantas vezes a gente ouve falar de briga de trânsito que acaba em morte, sim ou não? Meu irmão, aí um irmão falou para mim de manhã, disse assim, pastor, eu ouvi falar de um casamento que acabou por causa de uma pasta de dente, porque o marido se apertava lá desde baixo para cima, a esposa ia escovar os dentes e apertar no meio assim. E aí eles começaram a brigar, não, tem que apertar por baixo, não, tanto faz, aperta no meio, que mesmo, tá bom? E foi indo, meu irmão, se separaram por causa de pasta de dente. Eu até brinquei com o irmão, bastava cada um comprar a sua, né? Essa é a tua, você aperta como você quiser, essa aqui é a minha. Meu irmão, a que ponto que chega do ser humano não saber conviver, gente? Amém? Não saber conviver com o ser humano, coisa doida. Mas, repito, tudo passa nessa questão, dessa discussão que vai crescendo, Só que sabe qual que é o que me chama muita atenção, que eu meditando isso aqui, eu estou desde ontem meditando nessa história, o que sabe, tem mexido com o meu coração, é porque esse casal tinha tudo, gente, tinha tudo para ser uma das histórias de amor mais lindas da Bíblia. Eles tinham de tudo. Gente, vê se a vida desses dois não dava um filme. Quem sabe até uma novela. Nem que seja novela da vida real. Né? mas olha a história desses dois. O Davi mata o gigante, o Golias. E quando ele mata o gigante, ele ganha o direito, então, de casar com a filha do rei. Lembra disso ou não? E aí o rei Saul agora se vê obrigado a dar sua filha em casamento.
Só que na hora que foi dar a sua filha em casamento, a Bíblia diz que ele decidiu dar para outro, porque ele não gostava do Davi. Só que daí ele ficou sabendo, era a filha mais velha, ele ficou sabendo que Mical amava Davi. Gente, olha a história, a princesa que se apaixonou pelo plebeu, que matou um gigante. Gente, isso é história de filme, né? Vamos falar a verdade, olha só. Aí ela se apaixonou pelo Davi, e o Saul ficou sabendo que ela agora está apaixonada pelo Davi, e por conta então disso, ele permite com que ela se case. Só que o rei, ele é mau, é um sogro ciumento, que quer fazer de tudo para matar o genro Davi. Dá filme ou não dá? Olha que história fantástica. Aí, um belo dia, quando o rei está decidido, não, eu não vou nem esperar o inimigo matar, eu mesmo vou matar Davi. Quem fica sabendo? Mical. Mical fica contra o pai, e não só isso, Mical fica contra o seu rei, para defender o marido, para defender Davi. E ela vai lá e conta para Davi: Davi, meu pai quer te matar, se você não fugir essa noite, eles vão te matar. E Davi dá no pé. Aí sabe o que ela faz? O Saul manda soldados lá para prender Davi. Ela coloca uma estátua deitada na cama. Ela pega couro de cabra e põe lá como se fosse a cabeça e tal. E aí quando os soldados chegam, a gente veio por ordem do rei buscar Davi. Ih, rapaz, ele está doente, está de cama ali, coitado. Ó. Eles foram lá, deram uma olhada e foram lá do rei. Enquanto isso, Davi, ó, tá fugindo. Tá cada vez mais longe, tá mais difícil de pegar o Davi. Você está entendendo? Ela está ganhando tempo para o Davi. Olha que coisa séria. Aí eles voltam lá. O Saul, Davi tá de cama, ela tá ruim. Eu não sei se foi o Covid, o que foi, mas tá lá ruim. O Saul diz: traz ele na cama aqui, que eu vou matar ele na cama dele. Aí os homens voltam lá. Eu fico imaginando eles pegando a cama e dizendo: rapaz, meu Davi tá pesado, hein? Foram ver o que era? Uma estátua. Gente, dá um filme ou não dá? Aí agora, Davi não pode voltar para casa, porque Saul quer matar. Davi passa todo um tempo ali, longe de casa, longe da sua esposa, que o amava. Amém, igreja? Até que ele consegue retornar, e ele retorna como o quê? Como rei. E agora ele se reencontra com a esposa dele. Gente, que filme que não daria um negócio desse. Você está entendendo? Olha que poderia ser uma das histórias de amor mais lindas da Bíblia. Mas por que não é? Porque olha como essa história termina. Amém, igreja? Talvez você nunca ouviu falar do romantismo entre os dois, como eu coloquei até agora. E sabe por que não? Por causa disso aqui, ó. Por causa de como que termina. E aí, porque terminou mal, ninguém para pensar como começou. Mas começou de uma maneira linda. E repito, poderia ser uma das histórias de amor mais lindas da Bíblia. Mas esse casamento acaba em uma discussão que nunca teve reparação, que nunca teve conserto. Misericórdia. Aí como é que eu posso olhar para essas verdades e dizer: meu irmão, que a maneira de eu falar não é importante? Como é que eu posso olhar para isso e dizer que os princípios bíblicos para uma boa comunicação não são importantes? Que Deus nos guarde a nossa boca, guarde a nossa família. Que a gente nunca venha falar com grosseria, com aspereza, mas sendo de uma maneira branda, educada, gentil. Amém? Mesmo quando a gente tem razão. E que em nome de Jesus Cristo, que essa história nunca venha se repetir, nem na minha, nem na sua vida. Diga a glória a Deus e vamos aplaudir Jesus.